Bom, pessoal, bom dia, a gente voltando aí, retomando, né, nossa aula. A última aula a gente viu sobre a desigualdade de Clausius, a gente viu para um motor térmico, para um refrigerador, bem como para uma bomba de calor. Hoje a gente vai estudar mais profundamente o que seria aí a entropia. A gente vai ver que a entropia é uma propriedade termodinâmica, uma das principais propriedades que a gente tem, relacionada aí às irreversibilidades do meu processo e à desorganização. Então, no início, quando a gente começou a ver esse capítulo, a gente falou bastante disso, a questão dos processos ser irreversíveis e das moléculas elas ficarem mais desorganizadas, que é o que a gente determina aí de entropia. E a gente vai ver hoje que a entropia ela é uma propriedade termodinâmica. Então, primeiro a gente vai ver para um processo reversível, eu coloquei de 1 para 2 sendo um processo reversível, então ele vai sair do meu ponto 1 do meu gráfico e vai para o meu ponto 2. Aqui eu coloquei a possibilidade dele ir por A ou por C e voltar por B, mas ambos, 1 e 2, independente se ele vai por C ou se ele vai por A, seria um processo reversível. Então, quando a gente aplica a desigualdade de Clausius, uma integral cíclica, que é a variação do calor sobre a temperatura, o que a gente tem? Se ele for por A, a gente teria que ele poderia ir por A mais por B, né? Voltando por B, isso aqui ficaria igual a zero. Por que igual a zero? Porque a gente está falando que de 1 para 2 é um processo reversível. Então, só para a gente lembrar que a gente tem que a desigualdade de Clausius, né? A gente tinha lá que a desigualdade de Clausius era menor ou igual a zero. Ela vai ser igual a zero quando o meu processo é reversível, é um processo ideal. E ela vai ser menor do que zero quando o meu processo é irreversível, que é um processo que a gente fala, denomina que ele é real, correto? E aí depois eu poderia fazer o contrário, então. Então, ao invés dele ir por A, ele poderia ir por C e ele voltaria aí também por B. Como ambos são processos reversíveis, o sinal disso aqui também seria igual a zero, reversível e reversível. Se a gente pegar a equação 1 e a equação 2 e a gente igualar essas duas equações, o que a gente vai ter? A gente vai ter que B vai riscar, né? Aqui eu coloquei direto, se igualar a 1 e 2, e aí eu vou ter que A vai ser igual a C. Então, resumindo, é independentemente do caminho que ele percorra. Aqui ele foi por A é igual a C. Aqui eu poderia ter, por exemplo, um caminho que eu poderia chamar de D, eu poderia ter um caminho que eu chamaria, por exemplo, de E aí sucessivamente. Então, a entropia é uma propriedade que é independente do caminho de como ela ocorre. O que importa é o estado, ou seja, ela saiu do ponto 1 e chegou no ponto 2. Com isso, se o que importa é o estado, a gente fala que a entropia ela é uma propriedade representada aí pela letra S, ela é uma propriedade de estado. Se ela é uma propriedade de estado, significa que ela pode ser o quê? Tabelada. Então, a gente pode pegar a entropia na tabela, assim como a gente pode pegar a entalpia, a energia interna, o volume específico. A entropia ela depende do estado termodinâmico, por isso ela é tabelada. Se vocês observarem na tabela termodinâmica, a entropia ela é a última propriedade, a última coluna lá, representada pela letra S. E com isso, então, a gente chega à conclusão que a variação da entropia vai ser igual à variação do calor sobre a temperatura se a gente estiver falando de um processo que seja o quê? Reversível. Isso aqui inicialmente vai valer para um processo apenas reversível. Na próxima aula a gente vai ver um processo irreversível. E aí o seguinte, como ela é uma propriedade de estado, ela é uma propriedade extensiva porque a gente fala que ela é em função da massa, né? Eu tenho que a unidade vai ser quilojoule por quilograma por Kelvin. Como ela é tabelada, dependendo do meu sistema que a gente estiver analisando, a massa vai alterar. Então, ela vai ser em função dessa massa, por isso que todas as entropias na tabela ela é dada como entropia específica representada pelo S minúsculo. E se ela é uma propriedade de estado, então, agora a gente surge novos gráficos que a gente pode fazer para achar alguma propriedade termodinâmica. Então, aqui a gente teria o gráfico temperatura versus entropia específica, pressão versus entropia específica. O gráfico ele funciona exatamente como os outros. Se eu colocar temperatura e entropia no eixo X, então aqui eu passo a ter a minha isobárica, onde que as pressões são constantes, correto?
Tudo que cai à esquerda do meu gráfico vai ser líquido comprimido. Tudo que cai dentro da curva de saturação vai ser saturado, né? E tudo que cai à direita do nosso gráfico vai ser vapor superaquecido, correto? E aí a gente tem igualmente, nesse ponto onde o líquido é saturado, meu título vale 0, nesse ponto onde que é o vapor saturado, o meu título vale 1. A mesma coisa a gente tem para o gráfico pressão versus entropia. Só que aí, aqui a gente passa a ter a pressão no eixo X e em vez de ter uma isobárica aqui, a gente tem a isotérmica com a perninha ao contrário, tá? E aquela fórmula que vocês utilizam, volume específico é 1 menos o título vezes o volume específico do líquido saturado, mais o título vezes o volume específico do vapor saturado, vocês também poderiam utilizar para entropia quando cair na região de saturação. A gente poderia utilizar essa mesma equação, correto? Então, vamos lá, dando continuidade. Já que a gente viu, então, a gente vai analisar agora a variação de entropia em alguns processos que sejam reversíveis, em processos que a gente fala que são ideais, correto? Então, para processos que são ideais, para processos que são irreversíveis, a gente tem duas situações que pode acontecer. A primeira é que a variação da entropia no processo vai ser a variação do calor sobre a temperatura em um processo reversível. Se o meu processo tem uma transferência de calor isotérmica, ou seja, temperatura constante, o que eu vou ter resolvendo isso aqui? Eu vou ter que ΔS vai ser igual integral da variação do calor sobre a temperatura de 1 para 2. Como a temperatura ela é constante, estou analisando um processo isotérmico, ela pode sair para fora da minha integral, né? E eu vou ter variação do calor de 1 para 2. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter que a variação da entropia vai ser a variação do calor sobre a temperatura, correto? Então, a gente chega que a variação da entropia vai ser igual à variação do calor de 1 para 2 sobre a temperatura. Isso aqui se meu processo for isotérmico. Aonde que a gente trabalha com processos isotérmicos? Quais dispositivos que trabalham com processos isotérmicos? São dispositivos que têm mudança de fase. Então, seria, por exemplo, um condensador, a gente tem, por exemplo, um evaporador, a caldeira. Todos esses a gente teria que a gente tem mudança de fase, então meu processo ele é isotérmico, porque a gente trabalha com calor latente, onde que a temperatura não varia até ele mudar de fase totalmente. Uma outra situação é quando eu tenho um processo adiabático. Então, se a gente está analisando, né, lá, que eu esqueci de colocar o reversível, se a gente está analisando a variação da entropia, que é igual a variação do calor sobre a temperatura para um processo reversível e ele é adiabático, então, se o Q vale igual a zero porque ele é adiabático, a gente vai ter que a variação da entropia vale zero, ou seja, em outras palavras, eu posso falar que a S1 é igual a S2. Ou seja, isso é muito importante. Sempre que a gente tem um processo que ele é reversível e adiabático, a gente vai ter que ele vai ser um processo isoentrópico. Isoentrópico, iso igual, né? Em que a entropia, ela é igual, correto? Quais dispositivos que são adiabáticos e reversíveis que a gente poderia considerar? Por exemplo, quando a gente analisa uma bomba, ou uma turbina, ou um compressor, esses equipamentos são equipamentos que a gente pode considerar eles adiabáticos, e aí, necessariamente, se eles estiverem dentro de um processo reversível, eles vão ser isoentrópicos. Então, aqui a gente poderia colocar, por exemplo, a turbina, o compressor, a bomba, né, que a gente falou, entre outros. Coloquei os principais, os que a gente mais vai trabalhar, correto? Agora, a gente vai ver, para a gente finalizar a aula de hoje, um diagrama que é extremamente importante. Inclusive, o artigo que eu passei para vocês lerem, a gente tem um artigo que só fala desse diagrama, que é o diagrama temperatura versus entropia. Isso aqui eu coloquei para um ciclo de Carnot, lembrando que o ciclo de Carnot é um processo reversível, né? Ou seja, é um processo ideal que a gente está falando, que a gente teria esse gráfico. Então, quando a gente analisa esse gráfico, primeiro a gente tem que saber qual equipamento que é, né, esse ciclo aqui que eu desenhei para vocês. Primeiro, eu teria um equipamento em que
a entropia de 1 é igual à entropia de 2. Para as entropias ser iguais, necessariamente teria que ser um equipamento que ele é isoentrópico. Então, ele tem que ser adiabático, como a gente viu, né? Anteriormente, ele tem que aumentar a temperatura. E, consequentemente, a pressão, né? Porque se a gente desenhar a curva aqui, a gente vai ver que a gente tem as nossas linhas de pressão, né? Eu poderia até colocar a curva aqui assim, ó. A gente ia ver que aqui eu teria pressão e aqui eu teria também a minha curva de pressão, correto? Então, seria um equipamento que aumentava a pressão e a temperatura. Que equipamento que seria de 1 para 2? De 1 para 2, vou colocar para cá para não ficar muito confuso o meu desenho, por exemplo, poderia ser uma bomba, em que ela é adiabática, então a entropia ela é igual, né? Mas a pressão e a temperatura tá aumentando. De 2 para 3, a entropia ela aumentou e a pressão e temperatura continuou constante. Então, de 2 para 3, para um equipamento para aumentar, eu poderia ter que fosse a caldeira, porque as partículas elas ficaram mais agitadas, por isso eu tenho um aumento de entropia. De 3 para 4, eu tenho um processo que ele tem que ser adiabático, porque eu estou considerando ele reversível, adiabático e, consequentemente, ele vai ser o quê? Isoentrópico também. Então, a entropia é a mesma, mas eu tenho que ter um equipamento que diminua a pressão. Pressão de 3 para 4 vai cair. Se de 3 para 4 vai cair, esse equipamento meu poderia ser quem? A turbina, correto? E de 4 para 1, né, eu teria, então, um equipamento em que ele trabalharia com temperatura constante e pressão constante, mas a entropia reduziria, ou seja, as moléculas ficariam mais organizadas. Nesse caso, então, para ele reduzir a entropia do meu sistema, né, eu teria que ter um condensador, né, onde que as moléculas, a agitação delas, elas seriam menores, estariam aí mais organizadas. E por que esse gráfico é tão importante? Porque, olha, se a gente pegar a fórmula que a gente acabou de aprender, que é ΔS é igual à variação do calor de 1 para 2 sobre a temperatura, então eu tenho que a variação do calor ela vai ser ΔS vezes T, correto? A gente vai chegar nessa equação. Ou seja, a variação da entropia vezes a temperatura, ela pode me dar a quantidade de calor. Então, aqui, por exemplo, de 2 para 3 que eu tenho a caldeira ela recebe quem? O calor da fonte quente. Ela precisa receber energia para trabalhar. Então, se a gente fizesse, por exemplo, quanto que vale? Quem que seria o QH pelo meu gráfico? A área do QH pelo meu gráfico seria toda essa área que a gente está achurando aí. Porque é esse calor aqui. Então, seria, por exemplo, a área que eu poderia falar em área, né? Seria a área aí de 2 para 3 para B para A. Toda essa área, voltando aí para 2, né? Toda essa área do meu gráfico seria o QH. Então, eu conhecendo essa entropia e tendo aqui a temperatura, né, da minha fonte quente e aqui a temperatura da minha fonte fria, a gente conseguiria calcular o QH pela área utilizando o gráfico temperatura versus entropia. Quem seria o QL? Aonde que está o meu QL no meu sistema? Está no meu condensador. O condensador ele precisa perder energia para poder funcionar. Então, o meu QL no meu gráfico, ele estaria exatamente aqui. Quem seria o QL? Seria essa parte agora que eu estou usando a caneta azul. Então, a área do gráfico para eu calcular o QL seria de 1 para 4, de 4 para B, de B para A, voltando para 1. Seria essa área aqui desse retângulo, tá? E aí, olha como é que fica interessante. A gente não viu que trabalho não era igual a QH menos QL? Então, se eu tenho, pessoal, que o meu QH é toda essa parte aqui e o meu QL é esse retângulo aqui menor, então, o QH, esse todo menos esse, quem que sobra? O que vai sobrar no meu gráfico é essa parte aqui que a gente está fazendo bolinha, que é o quadrado central. Então, o meu trabalho no meu sistema, ele vai ser pela área aí do meu gráfico, ele seria quem? Ele seria o calor de 1 para 2,
aliás, de 1 para 2, para 3, para 4, para 1. A gente teria essa área aí para a gente calcular o trabalho para o meu gráfico, né? Então, isso aqui seria o meu trabalho do meu sistema, essa área que eu colori aí, que eu circulei, né, com a caneta azul. E aí eu poderia perguntar, que máquina que é essa, então, que a gente acabou de ver nesse primeiro gráfico, rodando em sentido horário, né? Essa máquina térmica, então, que recebe QH, te gera um trabalho e perde QL, ele nada mais seria do que o motor térmico, né? Isso aqui seria um motor térmico. Agora, olha que interessante. Imagine que em vez de rodar sentido horário, a gente rodar sentido anti-horário. Então, aqui eu vou começar. Eu teria que ter um equipamento que aumentasse a temperatura e, consequentemente, né, eu poderia ter o mesmo gráfico, desenhar lá, né? Onde que eu teria isso aqui seria o meu TH e isso aqui seria o meu TL. Então, um equipamento de 4 para 3 que aumente a pressão e a temperatura, consequentemente, né, seria quem? Eu poderia falar que eu tenho o meu compressor, né? Então, de 3 para 4, de 4 para 3, a gente teria que era um compressor. Já aqui tem que ser um equipamento que vai reduzir a entropia com temperatura constante. A entropia está reduzindo. Então, aqui a gente poderia ter que é o condensador. De 2 para 1 tem que ser um equipamento em que a minha entropia ela é constante, ele é adiabático, mas eu tenho uma perda de temperatura e, consequentemente, de pressão. Que equipamento que seria esse, então? Eu poderia ter aqui a válvula de expansão. E de 1 para 4 eu tenho que aumentar a entropia em um processo isotérmico, que a gente acabou de ver. Esse equipamento, então, poderia ser um evaporador. E aí a gente analisa. O condensador, o que ele faz? Ele perde calor. Que calor que é esse que ele está perdendo aqui no meu condensador? Ele nada mais é do que o QH, porque ele está na linha da maior temperatura do meu sistema. O evaporador, ele precisa receber energia para funcionar. Então, se ele tem que receber energia e ele está na linha de baixo do meu sistema, ele está recebendo energia da minha fonte fria, que no caso, então, seria o QL. E o compressor, ele precisa de quê? De um trabalho para poder funcionar, né? O trabalho dele, ele é negativo. Então, agora, se eu inverter o sistema, observe lá, e dá um dispositivo que remove calor da fonte fria, eu pago um trabalho, para isso, ele manda calor para minha fonte quente. Então, essa máquina de cá, ela poderia ser tanto uma bomba de calor, como um refrigerador. Aí, pessoal, vai depender do meu objetivo. Se meu objetivo é o QH, vai ser a bomba de calor. Se meu objetivo é o QL, vai ser um refrigerador. E aqui é interessante porque a gente tem a mesma área do gráfico. Por quê? O que vai ser o meu QH se eu fosse olhar a área do gráfico? Vai ser tudo que está embaixo aqui, ó. QH está aqui em cima. Então, a área do gráfico aí seria de 2 para 3, para B, para A, voltando para onde? Voltando para 2. E a mesma coisa eu teria para o QL. Quem seria o QL? O QL está entrando aqui. Então, o QL no meu sistema seria essa área aqui do meu gráfico. Então, a área do QL, ela seria de 1 para 4, para B, para A, voltando para 1, correto? E o que sobrou, né, trabalho menos QL, seria aí a área dentro do gráfico, que é a potência necessária que a gente teria aí para rodar o compressor. Então, para a gente finalizar o trabalho do compressor, a área dele seria aí de 1 para 2, para 3, para 4, voltando para 1. Seria a área do quadrado central. Então, independentemente se é um motor térmico, uma bomba de calor ou um refrigerador, isso aqui não vai mudar. A área do quadrado central sempre vai ser do trabalho. Esse maior sempre vai ser o QH e o retângulo menor sempre vai ser o QL. Isso é muito importante porque a gente pode calcular essas taxas de transferência de calor por esse gráfico, temperatura versus entropia. Para a gente finalizar, para ver se vocês entenderam ou não, vou passar um exercício para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Vou mandar a foto para vocês do exercício e na próxima aula, na terça-feira, a gente continua. Um abraço a todos.